Olá, gente. Vamos continuar então aí o filo dos cordados e a gente vai falar então da classe dos anfíbios. Essa primeira classe, ela é muito diversa, ela é bastante relevante no nosso dia a dia e ela é um grande indicador de qualidade e estabilidade ambiental. Infelizmente, ela está sendo bastante ameaçada por conta de desmatamento, queimadas, mudanças climáticas. Os anfíbios, eles são animais muito antigos e têm algumas características que vão fazer com que eles vivam em regiões mais tropicais e regiões úmidas, regiões essas que estão, né, na sua história recente, sempre vivendo grandes pressões da economia e, enfim, de desmatamento. Então é um grupo, infelizmente, né, com bastante casos de espécies em extinção, e o grupo como um todo também está ameaçado. Então vamos conhecer um pouco quem são os anfíbios. Aqui a gente tem algumas imagens de sapos, pererecas, salamandras, cobras cegas ou anfisbênia, ou melhor, cecílias, desculpa, eu errei o nome aqui, que são todos aqui anfíbios. E por que a gente reúne essa diversidade enorme aqui dentro dessa classe? Então, do ponto de vista histórico ou evolutivo, eles são os primeiros vertebrados terrestres. Eles surgiram há mais ou menos 350 milhões de anos e muito provavelmente a origem veio de um peixe com nadadeira lobada. O que é um peixe com nadadeira lobada? É um peixe que nas nadadeiras existe a presença de ossos e alguma estrutura que é muito próxima de uma pata, de uma estrutura de pata de um anfíbio. E a gente tem como fóssil, para verificar esse elo, o Acanthostega, que é um fóssil que tem uma patinha muito parecida aí com as nadadeiras lobadas de peixes como o selacanto. Então aqui tem uma reconstrução do Acanthostega, provável primeiro anfíbio, e aqui o esqueleto do fóssil, beleza? Então quais são as características mais gerais desse grupo? Todos os anfíbios, eles vão ter uma pele muito fina e muito vascularizada. Esses anfíbios, eles são os primeiros terrestres, mas eles ainda dependem muito da água e da umidade, da água para reprodução e da umidade para respiração, quando na fase adulta estão no ambiente terrestre. Então eles vão ter uma pele muito fininha e muito vascularizada, cheia de vasos, porque eles realizam parte da sua respiração pela pele, é uma respiração cutânea. Então, normalmente quando a gente olha o anfíbio, a gente vê que a pele está bem úmida, bem lisa, né? Então aqui uma perereca, ou então uma ranzinha, ou então aqui, né, também esse sapo com a pele bem úmida, aqui cheia de ovos, no caso, né? E então essa é talvez a principal característica que a gente destaque aí neste grupo. Eles são animais ectotérmicos. O que significa ectotérmicos? Perceba o nome. Térmico tem a ver com temperatura. Ecto é externo. Então a temperatura do anfíbio varia com a temperatura externa, né? Essa característica faz com que estes animais eles estejam muito bem adaptados a temperaturas mais quentes. Quando esfria, eles normalmente hibernam. E em ambientes muito gélidos a gente não vai encontrar anfíbios nos polos, a gente vai encontrar a grande maioria de anfíbios na região tropical. Tem uma pele cheia de glândulas mucosas, também justamente para deixar a pele bastante úmida. Tem fecundação externa em sua grande maioria, por isso o asterisco, e alguns fecundação interna. Essa fecundação externa está aqui representada, né, nessa foto. Aqui tem uma ranzinha cuidando dos ovinhos. Então, o que acontece na maioria dos anfíbios? Eles, tanto o macho quanto a fêmea, eliminam óvulos e espermatozoides na água
e acontece a fecundação ali. Então, também uma outra característica importante é essa dependência da água para a reprodução. Por que na água? Porque esses ovos eles são muito frágeis, eles não têm casca, eles não têm quase nenhum recurso de proteção, então eles têm que ficar na água para manter-se hidratados e acontecer o desenvolvimento normal. E esse desenvolvimento ele é dito indireto. O que significa isso? Significa que tem uma larva no meio do caminho. E essa larva a gente conhece que é o girino. Então tem um ovo ou um ovinho aqui, desse ovo vai eclodir um girino. E esse girino é bem diferente do adulto. Esse girino ele vai sofrer uma metamorfose até o desenvolvimento adulto. Então vamos ver mais algumas outras características, agora um pouco mais divididas aí em algumas características fisiológicas, né? Então aqui a maior parte dos anfíbios passa a vida na água ou na água e na terra, então a maioria passa a fase da vida na água e outra na terra. Por isso o nome anfíbio, anfi de dois e duas vidas. Ele tem duas vidas porque ele tem uma vida na água e uma vida na terra. E essas duas vidas aí, então do ponto de vista reprodutivo, o que acontece? A gente tem então um acasalamento, desse acasalamento vai acontecer a produção, né, de ovos com a união de óvulos e espermatozoides. Daqui vai acontecer a eclosão e o surgimento então de girinos. Esses girinos vão se alimentar, crescer e até uma fase onde eles, né, depois de bem crescidos, começam a metamorfose. Essa metamorfose é a transformação desse estágio de girino até a fase adulta. Perceba que eles estão sempre, né, quase sempre na água. Então, para quê? Para proteção dos ovos, para proteção dos indivíduos e também para a respiração, porque no caso aqui, nessas fases, eles têm uma respiração branquial e depois vão ter uma respiração cutânea e pulmonar. Então, essa é uma característica bastante importante dos anfíbios. Nem todos realizam todas essas etapas, mas o grupo como um todo é bem representativo, que tem o desenvolvimento aí com parte na água, parte na terra. Beleza? E aí então eles vão precisar dessa pele fina e úmida que a gente comentou já. Então, para que essa pele fina e úmida? Para trocas gasosas. Então eles têm respiração cutânea na fase adulta, então a pele tem que ser bem fininha e tem que ter um monte de vasos sanguíneos. Ó, isso aqui é um vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, para pegar então o oxigênio que vai chegar mais rapidamente nesses vasos, beleza? Tem glândulas mucosas para eliminação de muco e deixar sempre isso daqui bem hidratado para que o oxigênio consiga chegar até os vasos sanguíneos. Pode ter desenvolvimento de glândulas de veneno. Os anfíbios têm muitos deles que têm na pele o desenvolvimento de glândulas de veneno, então normalmente eles têm uma cor bem chamativa, indicando a presença de veneno. E também tem essa cor, tem os melanócitos, então tem células ali para a produção de cor. Como que eles respiram? Então eu já falei que existem essas duas etapas de vida e que então vai ter uma respiração diferente para cada uma dessas etapas. Quando o anfíbio está na sua fase larval, na sua fase de girino, ele tem brânquias, né? Então aqui ó, vemos as brânquias, e são as brânquias que vão fazer a troca gasosa. Então vai ter uma respiração branquial quando o anfíbio está na sua fase larval. No entanto, após a metamorfose, essas brânquias vão sumir e o girino vai desenvolvendo um pulmão até ter um pulmão adulto. Quando adulto, existe a respiração cutânea e pulmonar. Por que tem as duas? Porque o pulmão é um pulmão pouco desenvolvido. Então, a pele precisa também fazer essa troca gasosa, senão ele não consegue o oxigênio suficiente, né? O suprimento de oxigênio suficiente.
E a respiração dos anfíbios é como se ele estivesse engolindo o ar, né? Então tá aqui, ó, entra o ar pela narina, chega no pulmão e aí acontece essa saída depois, né, de parte pela boca aqui e uma nova entrada no pulmão. Então é como se ele estivesse engolindo o ar, ele não tem um controle tão fino quanto a gente, né, com narina, que faz toda a filtragem, e aí depois a gente controla a nossa inspiração e expiração, é bem diferente do anfíbio, tá? Mas eles são os primeiros cordados a terem respiração pulmonar. Do ponto de vista de alimentação, né, eles têm um sistema digestório completo, então vai ter boca e o final, né, não é um ânus, é uma cloaca. Ah, mas o que é uma cloaca? Uma cloaca é uma região, uma saída do sistema digestório, mas que não é só saída de sistema digestório. Cloaca vai ser a saída do sistema digestório, então as fezes vão sair pela cloaca. Também é a saída de ovos das fêmeas, então também tem uma ligação com o sistema reprodutivo e também tem uma saída do sistema excretor também pela cloaca. Então são 3 sistemas que têm a mesma saída, por isso a gente chama de cloaca, beleza? Eles vão ter enzimas digestivas para digerir o que comem e uma língua bastante poderosa. A gente sempre imagina, né, um sapo, uma perereca ao se alimentar com essa língua elástica que se joga, pega o alimento e volta com o alimento para a boca. Então aqui uma mosquinha que foi pega, né, ou então um inseto que foi pego por um anfíbio. Isso retorna, veja que a língua sai aqui da ponta, né, e não lá do fundo como a gente, pega o animal e volta. Eles têm pequenos dentes, eles não conseguem mastigar muito bem, eles, apesar de ter mandíbula, eles não conseguem mastigar, vão engolir isso e são as enzimas digestórias necessárias para digerir esses animais, né? Tem diferentes tipos de animais que eles se alimentam, inclusive essa rã taurus conseguem também ingerir pequenos mamíferos, tá vendo? O coitado ratinho aqui talvez não consiga escapar, né? Do ponto de vista de circulação, veja, lá nos peixes a gente tinha um coração, esse coração ele tinha um átrio e um ventrículo, era uma bomba com duas câmaras. Aqui a gente vai ter um coração com 3 câmaras. A gente vai ter, né, átrio direito, átrio esquerdo, que são essas duas aqui de cima, e um ventrículo. Então são 3 câmaras para fazer o bombeamento. O coração vai ter essas 3 câmaras para realizar o bombeamento. É uma circulação dupla. O que significa? Vai passar 2 vezes no coração. Uma circulação incompleta, porque tem uma mistura de sangue, a gente vai ver como. E é esse coração trilocular com 3 câmaras, tá? E essa circulação incompleta vai fazer com que a oxigenação, né, seja prejudicada, porque tem uma mistura de sangue. Por quê? O que acontece? O sangue, ele vem, então vamos começar com o sangue vindo do corpo, pela veia cava aqui, e vai chegar no átrio direito. Isso vai passar para o ventrículo e o coração bombeia para os pulmões. Essas artérias aqui, né, que vão levar para o pulmão e para a pele, vai acontecer a troca gasosa e aí a gente tem então a entrada de oxigênio e saída de CO2, beleza? Aí a gente tem esse sangue rico em oxigênio que vai voltar para o coração pela veia pulmonar. E aí, no átrio direito, ou melhor, no átrio esquerdo, vai acontecer, né, o bombeamento para o ventrículo. Só que veja, o ventrículo, ele é uma câmara só, que vai receber a mistura tanto desse sangue aqui que veio do corpo, quanto o sangue que veio do pulmão. Então, é um sangue que vai misturar tanto um sangue que tem pouco oxigênio, tem muito CO2, com um sangue que tem muito oxigênio. Essa mistura vai fazer com que o sangue, quando retome, né, volte para, quando o coração bombeie para todo o resto do corpo, vai um sangue misturado.
Esse sangue misturado com vai ter um pouco menos de oxigênio, não é? E a eficiência energética desses bichinhos é menor. Você, mas que eficiência energética? Veja, por que a gente inspira? A gente coloca oxigênio no nosso organismo e vai colocar lá no nosso pulmão esse oxigênio para a gente pegar oxigênio para levar lá para a célula para fazer respiração celular, para produzir energia. Se você não leva tanto oxigênio, você não vai conseguir fazer tanta respiração celular, então a sua capacidade de produzir energia é menor. Então os anfíbios, eles, por exemplo, não conseguem manter a sua temperatura, eles têm uma temperatura mais fria, eles não são quentes como a gente. Por quê? Porque eles não conseguem fazer uma atividade metabólica como a gente. Por quê? Porque o coração deles mistura o sangue, beleza? Esses animais, eles possuem sistema nervoso, um sistema nervoso já mais complexo do que os peixes. Tem sistema nervoso central, então vai ter o cérebro e a medula, e tem sistema nervoso periférico, com todos os nervos aí ao redor do corpinho deles, espalhados pelo corpo. Vão ter uma boa visão, não excelente, mas uma boa visão. Tem um olfato também desenvolvido e uma audição desenvolvida principalmente por conta da reprodução, né? Eles vão ter que, né, os machos coacham, então eles emitem sons para a atração das fêmeas. Então o macho precisa escutar e a fêmea também. Então eles têm essa estrutura aqui que é o tímpano, isso aqui é o tímpano deles. A gente tem o tímpano lá interno na nossa orelha, eles têm o tímpano já externo, né? E aí tem todos os ossinhos parecidos com o que a gente tem. Então eles já têm um sistema de audição bastante relevante para o grupo dos cordados. Quanto à excreção, eles já vão ter rins, vão ter 2 rins. Esses animais, eles estão sempre com acesso à água bastante grande, então eles vão poder excretar amônia e ureia, que são elementos bastante tóxicos, né? Este mais, a amônia mais, a ureia menos, mas que precisa de muita água para ser eliminado. A amônia é uma excreta eliminada quando eles estão na água, e a ureia é uma excreta eliminada quando eles estão na terra, né? Quando eles estão na fase adulta. E aí esses rins vão eliminar pelos ureteres, né, essa urina, né, feita de ureia, e eliminado lá pela cloaca, que é aquele buraquinho 3 em 1, beleza? Tem estruturas de defesa? Sim, tem estruturas de defesa. Veja, estes sapos possuem normalmente essas paratoides, que são essas glândulas aqui que possuem veneno. Estas glândulas, eles conseguem esguichar, eles conseguem contrair e enviar o veneno, né, para cima do predador, da presa ou do predador. Não, você tem que apertar. Então, por exemplo, um cachorro, às vezes, se entra em contato com um sapo assim, se ele morde a cabeça do sapo, ele vai morder essas glândulas e vai eliminar o veneno. Tem alguns sapos que esguicham, né, que não é exatamente essa glândula que tem, né, alguns exemplos, às vezes vocês conhecem, que esguicham pelo olho, mas é outra coisa, é a exceção à regra. E a gente tem outra defesa, que é uma coloração de advertência, ou que a gente fala em biologia aposemática, que são essas cores muito vibrantes. Esses anfíbios com cores muito vibrantes normalmente são venenosos, eles têm veneno na pele, aquelas glândulas de veneno que eu falei lá no começo da aula. Bom, e como é que é a diversidade desses animais? A gente tem um grupo bastante diverso, dividido nessas 3 ordens. A ordem Gymnophiona, Caudata e Anura, né? Caudata ou Urodela, tá? Tem um outro nome que tem no próximo slide. Então são essas 3 ordens que a gente tem basicamente, né? Nessas daqui, essas parecem uma cobrinha, mas não é uma cobra. Por que não é uma cobra? Porque tem pele de anfíbio, tem característica de anfíbio, reprodução de anfíbio, então não é uma cobra, tá? É
Anfíbio é uma dessa ordem, né, Gymnophiona, ou ápode, porque é sem pés, sem pernas. A gente pode chamá-los, né, tem um nome popular que são as cecílias ou cobras cegas, e eles têm um órgão copulador, vai ter fecundação interna e não tem larva, então nesses daqui não vão ter aquela fase, aquela metamorfose, mas são anfíbios, beleza? A outra ordem é a caudata ou urodela. Urodela porque uro é de cauda, tá? Então é um grupo que tem cauda, que são as salamandras. Aqui, ó, uma salamandra gigante que esse maluco está abraçando. Então tem cauda, é a principal característica, são as salamandras. Também tem fecundação interna e o desenvolvimento indireto, né? Então vai ter uma larvinha para depois ter a adulta. Essa daqui é um exemplo de salamandra que na verdade nunca tem a fase adulta, ela sempre tem essa caretinha aqui simpática, ela não tem a fase adulta. E aí a gente tem os anuros, ou a ordem anura. Esses são os mais comuns, são os que a gente mais conhece, que são sapos, pererecas, rãs. Nenhum deles tem cauda, por isso anuro, né? O A é de sem cauda. Eles são os que têm o canto para atração das fêmeas, tem um videozinho aqui que vocês podem consultar. A fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto, que a gente já viu, vamos retomar daqui a pouco. Como é que eu diferencio sapo, perereca de rã? Sapo vai ter, não são as mesmas coisas, são grupos diferentes. Sapos são diferentes de pererecas, que são diferentes de rãs. Os sapos, eles têm normalmente essa variação de tamanho, vivem na terra firme, têm pernas mais curtas e normalmente aí tem a pele mais cheia de verrugas. Quando a gente tem perereca, as pererecas elas são bem menores, elas têm hábito arborícola, então a maioria delas vai estar em folhas, em cima de árvores. Os olhos normalmente são arregalados e tem as pontas dos dedos parecendo aí que tem umas ventosinhas, né? Elas têm essas ventosinhas aí para caminhar, beleza? E as rãs? As rãs são principalmente aquáticas, né? Elas vivem na água ou muito próximo da água. Tem umas pernas mais longas, então essas são as diferenças de sapo, perereca e rã. E nesse grupo a gente vai ter metamorfose. Esse é o grupo que mais é característico para a metamorfose. Então você tem macho e fêmea que se encontram na água, macho elimina espermatozoide, a fêmea óvulos. Vai acontecer a fecundação externa, esse ovo vai se desenvolver em um embrião, vai eclodir um girino, que tem hábito aquático, então vai ter respiração branquial e vai se alimentar dos animais que estão ali na água. Depois sofre uma metamorfose, essa metamorfose vai fazer com que ele desenvolva pulmão e as 4 patinhas, vai perder esse formato e vai então se desenvolver em um sapo adulto que vai fechar o ciclo, beleza? Nesse último slide tem um vídeo falando sobre metamorfose de anfíbios, é bem interessante, e esse documentário que fala tanto dos peixes até os primatas, que são 4 ou 5 episódios muito interessantes para vocês estudarem de uma outra forma. Recomendo, ele é bem legal, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, estudem e até a próxima, beijo!